Olá, querido, graça e paz. Muito bom estar aqui com você na nossa última aula sobre identidade e propósito. Realmente, uma janela foi aberta para que nós pudéssemos descobrir de fato o que fomos chamados para fazer. Desde a primeira aula, Deus tem nos agraciado com a tua presença e manifestação, liberando para nós, descortinando para nós um novo mundo sobre conhecimento. Na verdade, falar de propósito e identidade é algo que Deus tem colocado muito em meu coração nesses dias e posso considerar e abrindo para você aqui como a minha missão pessoal. Também tenho sido chamado para destravar pessoas no seu chamado e confesso que fico muito inquieto quando não vejo pessoas com muito potencial alcançando o seu propósito. Então estou muito feliz de estar aqui hoje com você e eu creio que Deus vai te abençoar para que você possa cumprir o seu propósito. Meu objetivo aqui, eu estou muito comprometido com o seu crescimento, é de fato deixar um conteúdo que possa transformar a sua vida pelo poder da palavra de Deus, pelo poder daquilo que Ele te chamou para fazer. Então eu entendo que você precisa se empenhar a cada dia mais. Isso aqui, a escola, embora muito rica no seu conteúdo, é apenas uma etapa, é apenas o início daquilo que Deus tem te chamado para fazer. Não pare. A primeira dica que eu te dou é não pare de perseguir ao Senhor para que você possa cumprir o seu propósito, para que você possa viver de fato o que Deus tem para você. Então, essas aulas que foram dadas aqui de identidade e propósito, elas serão um norte para você, dentro de tudo aquilo que você já aprendeu, para que você possa sempre voltar a essas bases, esses fundamentos, e você sempre avaliar a sua vida para saber se de fato você está vivendo o seu propósito. Então, eu acredito muito que você nasceu para esse tempo, você foi chamado para esse dia, e eu quero compartilhar nessas últimas aulas com você algo poderoso que Deus colocou no meu coração. Eu vou dividir ela em alguns blocos para facilitar o seu conteúdo e para ficar bem intencional, bem diretivo aquilo que nós temos que trabalhar aqui nessa última aula. É uma grande alegria contribuir para o seu crescimento e eu sei que Deus, Ele vai fazer você uma resposta para essa geração. Nós somos resposta para essa geração quando entendemos o propósito no qual Deus nos chamou para viver. Então o que eu quero compartilhar hoje, nesse primeiro bloco, é que existem algumas perspectivas, isso mesmo, existem algumas perspectivas nas quais nós podemos enxergar o mundo e enxergar o nosso propósito. E é interessante você entender isso, porque a forma que você enxerga o mundo, a forma que você enxerga o seu propósito, vai trazer todo o impacto, total impacto dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Vai fazer você mudar a sua ótica de como você enxerga a vida, vai fazer você mudar a sua ótica de como você se relaciona, se conecta a pessoas, vai fazer você mudar a ótica de como você vai se relacionar com Deus, de como você vai relacionar o seu dinheiro, de como você vai gerenciar o seu tempo. Tudo isso vai depender da perspectiva e da ótica que você encara a sua vida. Nós já olhamos isso na última aula, porque Deus nos chamou com um propósito e eu pude expressar isso para você no Salmo 139. Deus escreveu um propósito para a nossa vida. Cabe a nós escolher viver esse propósito. Então, antes de mais nada, muitos são os planos dos homens, mas a resposta vem da boca de Deus. Tem que ter claro no seu coração. Você nasceu para um propósito. E se você quiser viver qualquer outra coisa abaixo disso, não vai trazer satisfação, plenitude, não vai causar um impacto no qual você foi chamado para viver. Então é interessante você ficar consciente dessa realidade. Tem muitas pessoas que querem ver os seus próprios planos e projetos e nunca provam do projeto e do propósito de Deus. Deus escreveu um livro para você e você precisa descobrir dia após dia cada página desse livro. Então eu incentivo a você a não parar. Não parar com o quê? Não parar de ler para se aperfeiçoar para a sua missão. Leia livros, leia 1 por mês, 2 por mês, entenda o seu ritmo, encontre o seu ritmo e se capacite, faça cursos, aprimore, que isso aqui seja só o início da sua jornada de crescimento e desenvolvimento, porque quanto mais você cresce e se aprofunda, maior será o seu impacto para cumprir o teu propósito. Mais Deus se alegra e pode usar você com ferramentas diversas para cumprir o teu propósito. Então, nesse primeiro bloco, eu quero chamar a sua atenção para você entender que existem pelo menos 4 perspectivas no qual nós podemos enxergar a vida. E essas 4 perspectivas, elas vão trazer para nós um senso de propósito ou um senso de sobrevivência.
Então, eu costumo muito dizer e indicar esse livro, é muito bom, é um best-seller na área de propósito. Já falei de alguns, mas indico aqui mais uns dois para você. O primeiro é do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. É sublime você ler esse livro se você ainda não leu. É uma jornada de 40 dias de crescimento pessoal. O outro livro é do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. É muito importante você entender o porquê você está fazendo as coisas. Outro livro do Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre por que fazemos o que fazemos. Questionar aquilo que você está fazendo, se existe propósito. Isso é muito importante. Então, indiquei 3 livros aqui nessa aula. Na próxima aula eu vou indicar mais 3 livros, porque o que eu quero falar aqui hoje moldou a minha perspectiva de mundo para que eu pudesse, de fato, viver pelo meu propósito. Vou contar algumas experiências também, porque elas fazem parte daquilo que eu vivi e você também pode viver a cada dia. Então, diante da perspectiva, tudo foi criado com um propósito, mas existem formas de enxergar o mundo. A primeira forma de se mover é pelas nossas necessidades. Existe um grupo de pessoas na face da terra que se move por suas necessidades. Ah, pastor, mas eu tenho necessidade, todos nós temos necessidade de comer, dormir, se alimentar, ou seja, precisamos de recursos financeiros. Claro, todos nós, eu concordo com você, mas se a nossa perspectiva está baseada somente nas necessidades, vivemos pela necessidade, a nossa vida ela não estará completa, a nossa vida ela não estará plena, a nossa vida ela não vai cumprir um propósito. Quem vive por necessidade não vive, sobrevive. Né? É muito interessante você entender que, embora você tenha as necessidades, todos nós temos, não podemos nos mover por ela, não podemos deixar que ela governe a nossa vida. Eu estou trazendo para você aqui algumas perspectivas que pessoas enxergam a vida e elas colocam isso como diretrizes, como líderes para governar a sua vida. Então é interessante você entender o que é se mover, o que é viver pela necessidade. Eu peguei um exemplo aqui em Gênesis capítulo 25, versículo 32, vai dizer sobre Esaú. Vai contar a história de Jacó e Esaú. Sabe, eles eram gêmeos, eles nasceram com um propósito, Deus os chamou, filhos de promessa, né? Deus de Abraão, de Isaac, né? E de Jacó e de Esaú, eles tinham uma promessa de Deus sobre eles. Mas eu quero destacar aqui que no desenvolvimento, no desenrolar da história, é muito interessante isso aqui. Deus tem um propósito para você, mas no desenvolvimento, no desenrolar da sua história, talvez você decidiu optar por viver pela necessidade. E todas as vezes que você optar por viver por necessidade, você vai se sentir vazio. Porque a necessidade de comer eu tenho, mas eu como, eu fico satisfeito. E daqui a algumas horas eu vou precisar comer de novo. Ela vai vir a necessidade de novo. Quem se move por necessidade está sempre apagando incêndio, está sempre correndo de um lado para o outro, porque o foco da vida é a necessidade. E lembra que a frase já diz do pensador, aquilo que você foca, expande. Quanto mais você foca nas suas necessidades, mais elas vão crescer, mais elas não vão ter fim. É aquela pessoa que começa a vida ganhando um salário mínimo e ela fala assim, o salário mínimo não dá para viver, eu tenho que trabalhar para ganhar 2. E quando ela começa a ganhar 2, ela fala, 2 salários mínimos não dá para viver, porque as minhas necessidades aqui são muito maiores. Ela fala, eu vou trabalhar para ganhar 3, vou trabalhar para ganhar 4, e sempre o que ela ganha nunca é suficiente para adequar-se à vida das suas necessidades. Por quê? Porque ela está vivendo pela necessidade. Pela necessidade, você começa a viver e não começa a desfrutar, porque tudo é muito trabalhoso para ser alcançado. O foco, o propósito, você está só inclinando as suas energias para isso. E eu até me acerto da cadeira para falar com você, porque Deus não te chamou para viver de necessidade, com foco na sua necessidade. Para ilustrar isso, eu chamei esse personagem da Bíblia, da Palavra de Deus, para poder nos ensinar algumas coisas importantes aqui sobre não se mover por necessidade. A Bíblia fala que Jacó e Esaú cresceram como irmãos. Jacó era o preferido da sua mãe. Esaú era o preferido do seu pai. Jacó não tinha um perfil de caçador. Esaú tinha o perfil de caçador e o perfil de um homem forte. A Bíblia fala que ele era peludo, ele era ruivo, ele era vocacionado, era direcionado para a caça.
Jacó não. Jacó talvez seja mais voltado para as capacidades mentais, cognitivas, de conversa. Ele era o cara bom da lábia, mas Esaú não. Esaú era o cara do trabalho. Então, a Bíblia fala que um dia, tramando um plano, Jacó com a sua mãe, eles tramaram um plano para pegar a primogenitura, para usurpar a primogenitura de Esaú. Esaú era o primeiro filho. Vale a pena lembrar que o primeiro filho, ele tinha direito, estava escrito no seu propósito de vida, que ele herdaria, primeiro, a porção dobrada. A porção dobrada da primogenitura está conectado a toda a herança, tá? Toda a herança material dos seus pais. Então, o primeiro filho, filho primogênito, ele tinha direito à bênção dobrada. Ou seja, o que seria essa bênção dobrada? Primeiro, seria uma bênção material. Se o pai tivesse 3 fazendas, ele ia dar vários filhos para dividir, o filho teria 2/3, ele teria 2/3 de toda a renda, ele teria mais do que todos os irmãos. Então ele teria a porção dobrada de todos os seus irmãos. Ele já saía na frente, ele já estava inclinado para o sucesso, ele já estava inclinado para viver a vida e aquilo que Deus tinha para ele, mas ele não viveu dessa maneira. Então, querido, olha o contexto, olha o cenário, ele nasceu com a promessa, com a inclinação da primogenitura e de dar certo, de alcançar com um propósito. Isso estava muito claro na vida de Esaú. Ele nasceu para viver aquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso nos recursos financeiros e materiais, mas também dentro da cultura judaica, cultura dos hebreus, há uma inclinação, há uma tendência muito forte espiritualmente falando, quando nós estamos falando da criação de filhos e do filho primogênito. O filho primogênito recebia a bênção sacerdotal, a bênção do pai sobre tudo aquilo que ele tinha que fazer como legado e propósito sobre a vida dele. Não é que se desmerecia, tá? Não é que se desmereciam os filhos que vinham depois, mas que Deus fez uma aliança com o povo e Deus falou: eu quero todos os primogênitos. Os primogênitos são meus. Deus tem um princípio sobre primícias e o primogênito é o filho, é a primícia dos filhos. Então, o filho primogênito, ele é entregue ao Senhor. Então, Deus tem um chamego, Deus tem uma aliança, Deus tem um propósito maior com os filhos primogênitos. Então, eu estou te explicando aqui dentro do contexto bíblico. Esse filho primogênito, ele era abençoado por Deus também para desenvolver o seu propósito. Olha o cenário, olha o contexto, olha tudo que ele tinha para viver na vida dele, mas ele decidiu abortar a missão e viver pela necessidade. Talvez você está me ouvindo e você tem desenhado um projeto, um propósito, seja pelos seus pais, seja pela sua família, seja por Deus que você já ouviu falando ao seu coração e você decidiu, optou viver por necessidade. E aí o cenário está colocado. Esse homem é um caçador, ele tem um irmão, só que a mãe, juntamente com o irmão Jacó, eles tramam para roubar a primogenitura, a bênção da primogenitura de Esaú. E olha como ele cai, porque pessoas que estão vivendo por necessidades, elas não vão esperar muito tempo para poder negociar o seu propósito. Pessoas que vivem só pelas necessidades, elas estão constantemente negociando o seu propósito. Então eu quero falar com você aqui agora, que muitas vezes está optando pela necessidade, porque ver pela necessidade é mais fácil, é imediato, você vê resultado imediato, você satisfaz prazer imediato, só que ver por necessidade nunca te fará alcançar o propósito e nunca vai trazer você para viver o impacto sobre a sua geração, sobre a sua vida e vai trazer plenitude de propósito. Pessoas que vivem só de necessidade, elas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem mais, elas sempre estão dedicadas a viver aquilo que elas estão propostas para aquele momento. É uma coisa de momento. Pessoas que vivem por necessidade, elas não têm olhos para o futuro, elas não conseguem enxergar o futuro, elas só enxergam o momento presente. Pessoas que são movidas por necessidade,
elas estão sempre colocando em primeiro lugar os seus desejos. Elas estão sempre colocando em primeiro lugar, na frente de outras pessoas, em todo tempo elas querem estar em primeiro lugar. E nós sabemos que quando você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, nem sempre tudo você está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é o Senhor. Esse foi o cenário que foi montado para Esaú, voltando à história de Esaú, que nos ensina muito e me ensina muito. Então ele tinha um plano desenhado para ele, como você também tem um plano de Deus desenhado pelo Pai para a sua vida. Você tem um projeto de Deus desenhado para a sua casa. Deus tem um projeto para você e você viu isso na última aula, falando sobre o propósito, o sublime propósito de Deus para você. E você precisa entrar e entender esse propósito. Diga sim para esse propósito hoje, porque o seu sim é poderoso na mão de Deus. Esaú não fez isso. Esaú, ele se moveu por necessidade. E um belo dia, tinham pessoas armando para pegar a sua primogenitura. Só que quem vive por necessidade não consegue fazer uma leitura correta do ambiente que está ao seu redor. Não consegue ter percepção nem discernimento. Quem vive por necessidade está somente focado no seu umbigo, somente focado no seu prazer. E querido, o primeiro convite que Jesus faz quando você decide segui-lo é tomar a cruz, vir a negar a si mesmo e seguir a direção que ele está te dando. Quando você entende isso, você não está maximizando ou idolatrando os seus próprios desejos. Tem pessoas que estão frustradas hoje, talvez que estão me ouvindo, porque maximizaram os seus desejos, colocando as suas necessidades na frente, achando que isso era propósito de Deus. Mas na verdade era só uma necessidade humana que passou com o tempo quando foi satisfeita. Então, é interessante nós vermos isso, porque Esaú, ele está agora caindo numa armadilha por causa do seu desejo. Preste atenção, aquilo que você deseja e não consegue controlar, vai sempre te colocar em armadilhas que o diabo pode armar para você. Primeira coisa, ele entrou na casa dele, e quando ele entra na casa dele, ele sente um cheiro de comida. O cheiro da armação do seu irmão e da sua mãe. E ele fala assim, eu estou morrendo de fome, eu quero muito comer. Porque quem vive por necessidade sempre coloca desejo na frente de propósito. Quem vive por necessidade está sempre querendo fazer-se de vítima. Eu estou morrendo, está maximizando, está aumentando. Se você for lá em Gênesis 25, você vai poder me acompanhar melhor. Você vai ver que ele maximiza o seu desejo. Ele não está tratando aquilo como de fato é. Ele está aumentando a sua condição, ele está colocando ele numa condição de eu estou morrendo de fome, só eu sinto isso, você não sabe o que eu estou sentindo. Pessoas que vivem por necessidade falam assim, você não sabe o que é passar por isso, eu conheço a minha vida, você não conhece, porque elas sempre se colocam no centro, sempre se colocam como vítima e sempre colocam como a sua necessidade maior do que qualquer outra pessoa. Ela sempre está fazendo isso. Esaú entra em casa, ele fala, eu estou morrendo de fome, que cheiro é esse? Eu não acredito que tem comida aqui agora, eu vou morrer se eu não comer. Isso é um fato? Primeira mentira sobre se mover dentro da sua necessidade, tá? Você vai morrer? Não, você não vai morrer. Nós precisamos aprender a domar o nosso sistema e dizer que não é ele que manda, e sim o Espírito que manda. Provérbios 16:32 fala que é melhor ser paciente do que guerreiro, é melhor controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Muitas pessoas querem muitas conquistas externas, mas esqueceram de aprender a dominar o seu mundo interior e deixar ele governado, deixar ele submisso à vontade do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 fala que o pendor, a inclinação, a tendência para a carne vai gerar morte. Mas quando você se inclina para o Espírito, quando você pensa nas coisas do Espírito, isso vai gerar vida, vai trazer abundância. Então, voltar-se só para as necessidades vai fazer você negociar aquilo que Deus tem para você e vai trazer mentiras, porque essas mentiras estão sempre voltadas para satisfazer a sua necessidade. Eu falo, eu vou morrer, eu não consigo ficar sem comer. Isso não era uma verdade, mas quando ele está olhando somente para o seu umbigo, somente para o seu próprio prazer, ele vai aumentar a sua fome, ele vai aumentar a sua necessidade para poder encontrar de fato, ou saciar a sua vontade. Uma segunda coisa que você aprende dentro das mentiras de viver por necessidade é que o diabo sempre vai te oferecer na figura de enganador. Jacó significa enganador. E eu quero usar de metáfora aqui para você entender que quem quer nos enganar para negociar o propósito é o enganador. E nós sabemos quem é o enganador.
mas ele sabe aonde está a sua fome. Ele sabe aonde você carece mais. Ele sabe aonde a sua inclinação para viver por necessidades se torna maior. Alguns no dinheiro, outros na fama, outros no poder, outros na necessidade. Enfim, várias formas dele te atacar, mas ele conhece a sua fome. Qual é a sua fome? Você precisa aprender a controlar os seus ímpetos por necessidades, para que você possa entender que a sua necessidade não está em primeiro lugar, e sim o propósito de Deus na sua vida. Provérbios 23, ele fala assim: se você sentar na mesa com o governador, se você for glutão, coloque uma faca na sua garganta, para que você não se sirva de escândalo. O que ele está querendo dizer? Se você estiver em lugar de influência, talvez eu possa colocar isso um pouco melhor na próxima aula. Se você estiver em um lugar de influência, alcançar uma mesa de pessoas poderosas, e você tiver uma necessidade, ou tiver um problema, tiver uma disfunção nessa área, você aprenda a governar e a dominar o seu instinto para que ele não venha te sabotar. Tem muitas pessoas que, por dar vazão demais às suas necessidades, elas são sabotadas por esses desejos, sabotadas pelos seus prazeres, sabotadas pelo seu próprio instinto, e nunca entendem, porque não conseguem chegar no lugar de influência para cumprir o seu propósito. Deus está te chamando hoje para não viver por necessidade, mas viver pelo propósito que Ele tem para a sua vida. E Esaú era um cara que tinha tudo para viver o propósito, mas ele decidiu negociar por necessidade. Não negocie aquilo que Deus está colocando por você. Fome todos nós temos, mas agora não é o que eu vou fazer, não é o que fizeram comigo, ou não é o que minha fome está pedindo, é o que eu vou fazer a partir daqui. Necessidades, tentações, provações, todos nós somos provados, mas agora não é o fato de eu estar em provação ou ser provado, é o fato do que eu tenho poder para fazer diante dessa situação. Eu vou negociar o meu propósito, eu vou abrir mão daquilo que Deus me prometeu, eu vou entregar para o enganador aquilo que de fato Deus me deu, Deus me chamou para fazer só por causa de uma necessidade. E quantas pessoas elas justificam isso dizendo que a carne é forte, que a carne estava mais forte que elas? Não, querido, isso são desculpas, isso são esquivas da nossa alma para não assumir a responsabilidade, porque Deus não vai enviar uma tentação no qual você não possa resistir, mas junto com a tentação, Ele também envia escape, livramento, porque Ele é um Pai bom, Ele é um Deus bom, Ele sabe aonde nós somos fracos, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, como diz Salmo 103, e nós precisamos tomar a responsabilidade das nossas vidas e nosso propósito, e não se mover pela necessidade. Se a necessidade está te movendo, é a necessidade que vai te parar. Eu aprendi uma frase e eu nunca me esqueço. Aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Necessidade tem poder de te mover, necessidade vai ter poder de te parar. Fama tem poder de te mover, fama vai ter poder de te parar. A ausência de vai te parar quando você tiver em abundância, vai te mover. Então é muito bom você entender isso, é muito bom você se conectar a isso e não se mover por necessidade. Agora Jacó se apresenta a Esaú e ele fala: eu estou fazendo mesmo um guisado, um prato de lentilhas, tá? Eu estou aqui preparando uma iguaria, uma coisa boa para que você pudesse de fato se alimentar. Mas eu quero colocar as minhas condições nesse processo. Você tem uma necessidade, eu também quero negociar com você. Lembra que o diabo sempre vai te levar para uma mesa de negociação, para que você possa perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Então ele fez isso com vários homens de Deus e ele vai tentar fazer isso com você. Mas se você estiver vivendo por necessidade, colocando a vontade da carne na frente da vontade de Deus, você vai negociar. Ele fala: eu quero, tudo bem, eu vou te dar o prato de comida. É fome que você tem, eu estou disposto a te dar. Foi assim que ele se apresentou para Jesus, né, em Mateus capítulo 4, dizendo: transforma essa pedra em pão. Você é filho de Deus mesmo? Ou seja, o diabo, para negociar, sempre vai querer provar a sua identidade. Só que você não precisa provar para ninguém aquilo que você já é. Você é filho de Deus. Você tem uma herança, você tem um legado, você tem um propósito. Não precisa mostrar para ninguém, nem criar atalhos para chegar mais rápido. O que você precisa é se manter firme, porque cada decisão que você nega a tentação, você é fortalecido no seu caráter. E quando você é fortalecido no seu caráter, Deus vai te promover para o próximo nível. Que uma vez que você não vive por necessidade, Ele vai promover você para viver de propósito. Mas
Esaú não se instruiu. Pessoas, geralmente, elas sempre dão essas desculpas que eu falei aqui, são as esquivas da alma, para não assumir de fato a sua responsabilidade. Ela fala, foi mais forte do que eu, quando eu vi já aconteceu, mas nossa, o Senhor me perdoa. De fato, Deus te perdoa. Mas não diga que é mais forte do que você. Não diga que você não pode controlar. Não diga que alguém te induziu a fazer, porque isso é só desculpas de um coração que não se arrependeu. Quem é bom de argumento é fraco de arrependimento. Deus está nos chamando para assumir esse lugar de responsabilidade. Se você está vivendo debaixo da sua necessidade, Deus está te chamando para isso. E você precisa entender que não é só de necessidade que você pode se mover. Espero que tenha ficado claro esse ponto para você. Você já sabe a história. Esaú, ele pega o prato de lentilhas e no versículo 25, do capítulo 25, do versículo 32 de Gênesis, você vai ver que ele disse assim: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, eu estou morrendo de fome. Maximizou o desejo para obter de maneira imediata. Segunda coisa, para que me serve hoje a primogenitura? Falta de entendimento do que de fato Deus liberou para ele. Tá? Muitas pessoas negociam porque colocam seus desejos na frente. Muitas pessoas negociam porque elas têm uma visão equivocada daquilo que Deus deu para elas como propósito. Olha o propósito desse cara, olha o projeto desse cara, olha o que Deus chamou ele para fazer. Ele já nasceu como primogênito, ele já nasceu abençoado. Agora ele cresce numa família com promessas de Deus, já tem um plano traçado para ele, mas ele não tem entendimento. Ele fala: para que me serve isso? Eu não sei para que me serve isso. Talvez você está me ouvindo e está colocando necessidades na frente do propósito de Deus, porque você não sabe por que você nasceu. Você não sabe qual é o seu propósito. E eu quero que você seja sacudido hoje por Deus para entrar nesse propósito e para viver ele de maneira clara, intensa. Mas se o diabo está querendo negociar com você, é porque ele já viu o seu futuro. Então abra os olhos do moço, da moça, para que ela veja o que Deus tem para você, enxergue o seu propósito, enxergue o que ele tem para a sua vida, e assim você vai conseguir avançar. Falta para ele entendimento, falta para ele colocar a necessidade em segundo plano, e falta para ele ter um senso de futuro muito claro, porque ele fala assim: a primogenitura não é para agora. Eu tenho a primogenitura, mas ela não é para agora. Muitas pessoas, elas acham que o propósito de Deus para elas não é agora, e elas ficam condicionando: quando isso acontecer, quando eu casar, quando eu tiver mais dinheiro. Não, o propósito de Deus já começou na tua vida, o propósito de Deus já começou para você desenvolver. Basta você dizer sim para ele e intencionalmente andar os seus dias caminhando, vivendo esse propósito. É isso que a palavra está nos chamando para viver. Ele fala assim: para que me serve? Servirá logo a primogenitura. Ou seja, ele tem uma visão de que está distante. Não é para agora, não é hoje, não é logo. Eu preciso de algo para agora. Eu não quero algo para o futuro. Querido, Deus só está te dando o presente como opção. O passado você não tem, o futuro você também não tem, porque não aconteceu. O futuro não existe. O futuro é consequência da sua decisão do presente. Se ele não tem uma visão para o futuro da primogenitura, ele não se posiciona hoje. E eu volto a dizer aqui: palavras proféticas, profecias, palavras que você recebeu de Deus, sonhos, visões, nada mais são do que janelas para que você possa contemplar o futuro e criar uma esperança e um posicionamento no presente. Quando você faz isso, você começa a andar de maneira intencional para o seu propósito. E aí você não vai negociar diante das necessidades, porque são muitas. Deus nunca vai chamar um homem que não tem necessidades. E as necessidades muitas vezes são maiores do que ele pode literalmente alcançar. Mas Deus vai te dar força para você trilhar esse caminho. Esaú, ele tinha uma visão de futuro deturpada do que Deus tinha para ele. Essa pandemia tem frustrado muitas pessoas porque elas não conseguem enxergar o futuro. Mas saiba, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, não de mal, para você te dar um futuro e uma esperança. Se Deus tem um futuro para você, você precisa abraçar esse futuro e se entregar ao propósito dele e não se mover por necessidade. E não se mover somente por aquilo que o seu corpo, a sua carne está gritando. O seu corpo tem necessidades, mas você vai decidir se você vai se inclinar para a carne ou se inclinar para o espírito. Esaú, naquele momento, ele quis se inclinar para a carne porque ele não queria esperar para poder saciar a sua fome.
e ele negociou aquilo que era eterno por aquilo que é passageiro. Então, nunca decida com emoções passageiras aquilo que é eterno. Nunca coloque em pauta, na sua pauta de reuniões, nunca tome decisões baseadas nas suas emoções, porque emoções são passageiras, necessidades são passageiras, o propósito é eterno, aquilo que Deus está falando é eterno, a promessa é eterna, aquilo que Ele quer fazer na tua vida é eterno. Então, não negocie aquilo que Ele te chamou para fazer pelas suas necessidades. Você precisa aprender a subjugar a tua alma, a tua carne, porque a tua carne ela vai gritar para aquilo que é mais fácil, para aquilo que está mais perto, para aquilo que vai satisfazer de imediato. É a recompensa imediata. Nosso cérebro foi treinado para receber recompensa imediata e ele não quer a longo prazo receber a recompensa. Você precisa treinar o seu cérebro para receber a recompensa no tempo certo. E aí você vai treinar e vai justificar a dor, a renúncia, a perda, para que você possa entrar no seu propósito. Espero que você tenha entendido o primeiro ponto sobre se mover por necessidades. Não é a perspectiva, não é o seu lugar, embora todos nós temos necessidade. A segunda área que nós temos que nos mover, não podemos nos mover, que é uma área que muitas pessoas se movem, é sobre as suas feridas, é sobre as suas emoções não resolvidas. Tem muitas pessoas que elas estão se movendo, elas estão querendo construir a sua vida baseado como uma plataforma as suas emoções não resolvidas. E eu quero trazer para esse cenário, eu quero trazer a referência de Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11 vai contar de um homem que era chamado Jefté. Não sei se você conhece a história de Jefté, mas Jefté, ele era filho de Gileade com uma prostituta. A Bíblia não traz clareza, mais informações sobre ele, mas ele era filho de um relacionamento de prostituição. Uma prostituta que era sua mãe, o gerou em um relacionamento, e o seu pai, que era Gileade, criou e cuidou dele. Trouxe ele para sua casa para ser cuidado por ele, mas ele não foi aceito pela esposa do seu pai, e o seu pai Gileade o colocou para fora de casa. Aqui nós temos um trauma, uma ruptura, ou talvez uma segunda ruptura. Um filho que foi gerado fora do casamento, um filho que foi gerado num relacionamento de prostituição. Agora, a Bíblia não traz relatos claros sobre isso, mas como a sua mãe era uma prostituta, o seu pai cuida dele, ele já tem um primeiro complexo de rejeição, de inferioridade aí, por não ser aceito a sua mãe, ou não saber qual é o histórico da sua mãe. Isso é muito impactante para a vida emocional de uma criança. Agora ele está na casa do seu pai, Gileade, e ele agora é expulso de casa porque ele não é aceito ali pela sua madrasta e pelos seus meio-irmãos. Agora ele é expulso de casa, ele vai para fora da cidade, com muita rejeição, muita ira no seu coração. Esse homem, ele constrói a sua vida pautado com aqueles que estavam marginalizados, os piores homens da sociedade, que a cidade não aceitava, excluíam fora da cidade, e eles eram assassinos, eles eram salteadores, eles eram homens de má índole, eles eram homens, assim, pecaminosos, que estavam ali fora da cidade porque foram expulsos por algum motivo, eram criminosos do mais alto nível. E Gileade vai se conectar a essas pessoas. Porque uma pessoa que está ferida, traumatizada nas suas emoções, no seu primeiro núcleo social de familiarização, ele vai procurar pessoas para que possam abraçar. O que ele foi fazer? Ele foi nada mais, nada menos do que buscar ser abraçado num ambiente, mesmo que fosse hostil, mas que ele pudesse ter valor. É isso que eu falei aqui na outra aula, sobre as necessidades básicas da criança. É um livro muito bom. Ele fala que uma necessidade de uma criança é aceitação, é amor, é afeto. Quando você não tem esse ambiente de aceitação, ela se sente rejeitada. Ele sai desse primeiro ciclo de socialização, que é a família, ele não recebe aquilo que é básico, amor, ele não recebe aquilo que é básico, ele não recebe o carinho, o aconchego, a afirmação. Agora ele é expulso de casa, com complexo de rejeição, ele vai procurar as piores pessoas, mas ele vai encontrar nessas piores pessoas um lugar para chamar de seu. Ele vai ter senso de pertencimento e ele vai crescer naquele lugar, porque ele foi lesado, ele foi violado nos seus direitos primários, que era o amor. Então, quando ele foi
roubado desse amor, ele vai buscar um ambiente de aceitação, e agora ele cresce ali, se torna um comandante, se torna um general, se torna um homem de guerra, um homem temido na cidade, tá? Porque ele agora tem a estrutura de guerra e ele pega esses homens, né, se conecta com esses homens, se torna um líder desses homens. Então, olha o nível de envolvimento que ele tem e olha como que ele cresce nesse ambiente de emoções disfuncionais. Agora, a cidade está em guerra e eles não têm um comandante ao nível para poder guerrear e eles não sabem o que fazer. Aí eles têm a ideia de chamar Jefté e falar assim: Jefté, você podia governar o exército, você podia liderar o exército, você podia ir à frente, nossa frente, para que nós pudéssemos lutar. Ele fala: eu vou, mas com uma condição. Eu vou, mas se vocês me reiterarem na cidade, para que eu volte e seja de novo socializado aqui, para que eu volte para esse lugar e venha e volte como um líder aqui nesse lugar. Isso acontece. E quando ele vai, eles aceitam o acordo dele e ele volta e ele faz um trato, ele faz um voto. E o voto que ele faz é: eu quero muito vencer, eu quero muito vencer essa batalha, quero muito mostrar para as pessoas que eu não sou esse cara rejeitado, eu quero muito. Só que a motivação dele estava baseada num sentimento ferido, está baseado numa estrutura emocional disfuncional, apodrecida pela rejeição, pelo medo, pela dor, pelo abandono, pelas faltas, pelos déficits que ele teve na sua estrutura familiar. Então ele fala assim: eu vou fazer esse voto porque eu quero muito voltar, eu quero muito ser aceito, eu quero muito ser amado, eu quero muito receber o aplauso das pessoas, eu quero muito isso, eu quero muito dar a volta por cima. E aí ele fala isso, e ele fala assim: eu quero vencer. Então, para que eu possa vencer, eu vou fazer um voto. E o meu voto é: a primeira pessoa que vier ao meu encontro quando eu voltar da batalha, eu vou entregar, eu vou sacrificar. Tá? E aí ele aceita isso e vai para a batalha. Ele vence. E quando ele volta para a guerra, volta da guerra, a filha dele sai ao encontro dele para abraçá-lo. E quando a filha dele sai ao encontro, ele se entristece e ele tem que entregar a filha. Queridos, eu quero deixar claro aqui que há várias linhas de pensamento, linhas teológicas falando sobre isso. Tá? Eu não acredito que ele tenha sacrificado a filha, matado a filha, porque Deus não se agrada de sacrifício de pessoas e a Bíblia toda fala sobre isso. Mas uma das linhas, e as que eu acredito, é que ele entregou a filha dele para que ela não fosse dada a casamento. Ele sacrificou o futuro da filha dele para que ele pudesse entrar e ser reiterado, socializado e cumprisse o voto. Enfim, fecha parênteses aqui, naquilo que nós estamos falando. Ele volta, ele é ressocializado, mas ele negocia. Por quê? Ele fez isso porque a perspectiva dele de alcançar o projeto, o propósito dele e a forma que ele enxergava o mundo estava escurecida por rejeição, por dor, por medo, por orgulho. Ele está falando: eu vou fazer isso para mostrar para as pessoas, eu vou fazer isso para que eles vejam que eu não sou aquele rapaz rejeitado, eu vou fazer isso para que eu possa ser amado, eu vou fazer isso para que as pessoas possam me ver, eu vou fazer isso para que eu dê a volta por cima e quando eu chegar lá em cima, eu vou pisar em quem não se atentou, não vou perdoar, eu não vou ajudar porque ninguém me ajudou. Ou seja, ele tem um fundamento apodrecido nas suas colunas emocionais. Por quê? Porque ele deixou entrar a dor, o passado ainda rege a vida dele. Quem está vivendo a vida sobre a perspectiva de emoções não resolvidas, ela tem o passado como o comandante, como o piloto do carro da sua vida. Ela está sempre gerenciando a sua vida, está sempre gerenciando a partir das emoções que não foram resolvidas. Traumas, dores, medo, vitimismo, falta, rejeição, falta de perdão, rancor, mágoa. Olha, meu pai nunca fez isso por mim, agora eu vou mostrar para ele que eu posso fazer. Meu marido disse que eu não ia conseguir, agora eu vou mostrar para ele que o sentimento de ódio, de raiva, vai dominando e tomando essa pessoa, de vingança, vai tomando essa pessoa, e ela muitas vezes, ela não se enxerga, porque quem se move pelas emoções é cego da sua visão, não enxerga que isso está acontecendo, essa pessoa não vai alcançar propósito, porque por mais que ela chegue naquele lugar, ela está cheia de rancor, de mágoa, ela está cheia de orgulho no seu coração, ela está cheia de desdém, ela vai chegar num lugar de influência para pisar em pessoas. Deus não vai permitir isso.
E mais, se você chegar lá em cima, você vai mostrar o seu coração, o estrago vai ser muito maior. Então, pessoas que, querido, você quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro a ela, eu acredito nisso, mas quando você dá poder, quando você dá sucesso para uma pessoa, ela mostra o coração, ela mostra o que está dentro, ela mostra o que de fato ela queria mostrar o tempo todo. Então, pessoas que estão enxergando a vida pelas perspectivas da emoção não tratada, elas vão colocar o orgulho, o passado e outras mais que eu já citei para você aqui como referência e como um guia para direcionar a sua vida. São pessoas que nunca vão alcançar seu propósito. Então hoje Deus quer que você alivie essa bagagem. Deus quer que você elimine essas emoções tóxicas para que você possa de fato viver o propósito dele para sua vida. Ele quer que você não se mova pela perspectiva daquilo que não foi resolvido nas suas emoções. Ele quer que você avance, ele quer que você sirva, ele quer que você viva de fato o propósito dele para você. Ele quer que você se coloque num lugar onde ele possa te curar. E daí veio a expressão, será que há um bálsamo em Gileade? Porque Gileade era um lugar de cura, era para ser um lugar de cura. A família, o pai, Gileade, era para ser um lugar de cura e não foi. Mas aí agora ele está sacrificando algo precioso porque ele está movendo o seu coração por intenções erradas. Deus conhece a intenção do nosso coração. É por isso que Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração, não exponha o teu coração, nem na internet, nem para pessoas, não coloque para fora esse veneno, deixe Deus curar você, porque quando você é um líder, quando você é uma pessoa que alcança esse lugar, com feridas no seu coração, você vai machucar muitas pessoas, e por isso que Deus está falando com você, não se mova por emoções não resolvidas. Terceira coisa, terceira área, terceira perspectiva, tá? Eu espero que você esteja entendendo, eu espero que esteja fazendo sentido para você essa aula que eu estou falando com você aqui, tá? Espero que você esteja assim, entendendo qual não é a maneira de andar. E a primeira foi, não ande sobre as suas necessidades. A segunda é não ande sobre emoções não resolvidas. A primeira foi Esaú, a segunda foi Jefté. A terceira perspectiva que você não pode encarar a tua vida é não viva, não encare a sua vida como oportunidades. Aqui, muitas pessoas, aqui não envolve muitas vezes pecado, aqui não envolve muitas vezes coisas que estão descaradas, mas só oportunidades. Se mover por oportunidades pode te fazer negociar o propósito. E é muito interessante que eu vou chamar um dos apóstolos para poder compor essa cena junto conosco. E ele foi escolhido com um propósito. Ele viu milagre, ele viu sinais, ele tinha experiência, ele viu Jesus, ele teve várias experiências com o mestre, ele viu Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, enfim, um dos apóstolos dele, mas que viveu por oportunidade. Deus não está te chamando para viver por oportunidade. Aprenda uma coisa, nem toda porta que abre foi Deus que abriu, e nem toda porta que abre você precisa entrar por ela. Se abrem 5 portas, você não tem a capacidade de entrar nas 5. Mas a Bíblia fala que Deus fala assim, eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. Então não é portas de oportunidade, ou como diria aquele programa, não é uma porta de esperança, várias portas. Não, uma porta. Então, quem acha que está vivendo por oportunidade, fica procurando várias oportunidades e nunca cumpre o propósito. Deus não te chamou para viver por oportunidade. Deus te chamou para viver por propósito. E eu vou chamar para compor a cena um dos apóstolos de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Judas Iscariotes deu vários sinais de que ele queria viver de oportunidades. Ele deu vários sinais e ele enxergou as oportunidades que ele teve e foi abraçando uma após outra, até ele perceber que Jesus não era quem ele achava que era. Preste atenção. Judas veio de uma cidade chamada Iscariotes, tá? Que é uma cidade de revolucionários, de homens rebeldes, terroristas, de pensadores, de políticos, posso dizer assim, que queriam uma revolução. Judas, ao se conectar com Jesus, ele achou assim, Jesus é a oportunidade para uma grande revolução social e política acontecer em Jerusalém. E vale a pena você ter um cenário histórico daquilo que estava acontecendo, que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. Ele está dizendo, a plenitude dos tempos era Roma governava a política.
Roma governava o império, as cidades. Roma tinha o poder de construir a engenharia para trazer estradas, alimento, comida, tudo. Roma dominava essas questões comerciais, políticas, sociais. Roma estava no poder político. Roma estava governando pelo poder de Nero, de César, e Roma estava ali, tá? Dos seus imperadores, tá? Trazendo a sua cultura. Outro ponto, Grécia, a cultura helênica, a helenização, tá? A explosão da helenização. Então, a Grécia, os gregos dominavam pelo poder do conhecimento sobre a cultura, sobre as suas ideologias, filosofias, sobre a sua arte de pensar. Então, era uma opressão também para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, porque estava sob a influência cultural de Roma e a influência do raciocínio a influência cultural e governo política de Roma, mas a influência de raciocínio, cultura, filosofia da Grécia. Também estava sob a influência religiosa dos fariseus, saduceus, tá? Então estava sob essa influência, tá? Homens carniceiros, espiritualmente falando, homens que não tinham mais paixão, zelo pela casa de Deus. Então, olha as influências que as pessoas estavam vivendo. Então, o que eles estavam prometendo, ou que eram as palavras proféticas sobre o Messias, era que ele seria um rei que ia governar. Tanto que Herodes se sente ameaçado quando Jesus se apresenta a ele, dizendo que é o rei dos judeus, ou quando o burburinho, ou quando pelas colunas sociais, pelos becos, começa a surgir um temor, um rumor que tem um novo rei da cidade. E ele manda matar desde criança, porque ele falou, não pode ter outro rei. E ele manda pregar e colocar lá rei dos judeus, porque ele estava ameaçado, sendo ameaçado no seu trono. Mas quando Jesus vem, e há uma expectativa política, social, né, de conhecimento e até religiosa sobre Jesus, eles esperam que Jesus vai governar com um cetro de ferro, e eles entendem, eles veem, eles se decepcionam muito com Jesus, e Judas foi um desses caras que se decepcionou com Jesus, porque ele viu que Jesus, ele tinha uma missão totalmente diferente. Ele falou, meu reino é desse mundo. Ele começou a trazer a cultura do reino de Deus, isso chocava muito com Judas, e Judas já estava ali por uma oportunidade, tanto que toda oportunidade que ele tinha de meter a mão na bolsa do dinheiro, ele fazia isso. A Bíblia fala que quando Jesus recebeu a unção, a mulher que derrama os perfumes aos pés de Jesus, né? Ele fala assim, isso aí dava para comprar para os pobres. E a Bíblia fala, ele falou isso porque ele roubava do dinheiro, do ministério. Ele falou isso porque ele via Jesus como um libertador político, social, mas ele enxergava Jesus também como um trampolim de oportunidades para sua promoção. Tanto que isso era claro entre alguns pensadores, entre alguns discípulos de Jesus. Quando você estiver à direita e à esquerda, quando estiver no poder, coloque uma à esquerda e outra à direita. Era a visão que eles tinham de Jesus. Não estava totalmente claro de fato quem Jesus era, mas Judas, na sua peculiaridade, ele enxergava Jesus como uma oportunidade, como um trampolim, como uma oportunidade de ascender socialmente e realmente fazer uma revolução social, política, para libertar Jerusalém desses carrascos, desses opressores, desses terroristas emocionais, espirituais que eram o cenário no qual estava montado para que ele pudesse vir. Então, Judas, ele queria uma oportunidade e ele achou que Jesus era essa oportunidade. O dia que ele vê que o mestre vai morrer numa cruz e tudo vai acabar, ele já começa a ver que ele tinha que encontrar outro meio de oportunidade. Quem vive por oportunidade abre uma porta aqui hoje, não fica satisfeito, quer abrir outra porta amanhã, quer procurar outra pessoa depois, quer estar com outra pessoa depois. Por quê? Porque ele está vivendo de oportunidades. Então, quem vive de oportunidade está sempre procurando aquilo que é mais lucrativo, está sempre procurando aquilo que é melhor, está sempre procurando aquilo que vai satisfazer, mas tudo numa visão humana, numa visão terrena, numa visão natural das coisas. Então, ele não está procurando propósito. Aonde ganha mais? Aonde trabalha menos? Aonde isso é melhor para mim? Não é assim que Deus te quer que você enxergue a sua vida. Tanto que, se você for olhar, não sei há quantos anos atrás, mas lembra quando estourou
a febre sobre o petróleo, todo mundo foi fazer um curso de petróleo e gás, engenharia de petróleo e petroleiro, enfim, vários cursos as pessoas foram fazer porque tinha oportunidade. Eu vi pessoas que eram da administração fazer curso de petróleo. Eu vi pessoas que tinham um negócio fazer curso de petróleo. Eu vi várias pessoas querendo entrar nessa área de petróleo. Por quê? Toda a mídia, ela noticiava que era uma grande oportunidade para as pessoas entrarem nos seus negócios. Então, era investir em petróleo, comprar ação. Todo mundo quis ir para essa área. Não era sobre propósito, era sobre oportunidade. E essas pessoas que entraram nessa onda, talvez 99% delas nunca ganharam R$1 conectado a petróleo, porque era só uma onda de oportunidades que talvez não era para você ou não era para outra pessoa, mas por não ter clareza no propósito, eu entro na porta que tiver aberta. Quando você não tem clareza do propósito, ou aquela frase mais clássica de Facebook, para quem não sabe onde quer chegar, para onde chegar já deu certo. Para onde chegar já é suficiente. Então, Deus está nos chamando para não ficar se movendo só por oportunidades. E esse foi o fim, foi o desfecho da história de Judas. Ele negociou propósito para andar por oportunidades. E isso não foi suficiente. E isso não foi satisfatório. Quando ele viu que Jesus não ia chegar num lugar para ele, ele procurou outra oportunidade. E ele foi negociar com Jesus, ele foi negociar com ele e negociar Jesus pelas moedas, pelas 30 moedas que foi oferecido. Então, o que você precisa entender é que não basta você não ter necessidade, se mover por necessidade ou pelas suas emoções. Mas esse ponto aqui, ele é o decisivo, porque tem gente que está falando assim, eu preciso tanto de passar num concurso. A minha pergunta é, passar nesse concurso está conectando você ao seu propósito? A minha pergunta é, passar nesse concurso está conectando você àquilo que Deus te chamou para fazer? A minha pergunta é, passar nesse concurso está alinhado com as palavras proféticas que você recebeu? Não, pastor, não tem nada alinhado. Passar nesse concurso vai me dar dinheiro, vai me dar isso. Se isso não for um meio para você chegar no lugar que você precisa chegar, não adianta você passar em concurso, não adianta você entrar em portas que não é para você entrar, não adianta você se mover por oportunidade e achar que isso vai acontecer na tua vida. Não, esse não é o caminho, isso não foi isso que Deus te chamou para fazer, querido. Entender o seu propósito é dizer mais não do que sim. Nem toda porta, nem toda pessoa, nem o mundo você não pode abraçar. Você precisa entender qual é de fato o seu propósito. E quando você entende isso, isso fica muito mais claro. Judas não entendeu e ele negociou o mestre por 30 moedas. Quem não descobre o seu propósito e quer viver de oportunidades, vai ter sempre um preço e nunca um valor. Quem quer viver de oportunidades está procurando o preço e não o valor das coisas. Não quer trazer um impacto sobre o mundo. Quer simplesmente viver para a sua própria vida. Quer simplesmente ganhar aquilo que é o seu. Eu não quero saber se Jesus vai morrer, ou se ele vai ressuscitar, ou se vão ser livres. Não, isso já não é mais interessante para mim. E hoje as pessoas estão fazendo muito isso. Elas não querem estar no propósito, no ônus e no bônus. Elas querem somente a parte de benefício, a parte de lucro, e não o sacrifício, não o preço, não desenvolver-se para alcançar aquilo que de fato Deus está chamando para fazer. Deus está te chamando para não entrar em toda oportunidade, porque tem muita coisa que você acha que é oportunidade que é a maior furada da tua vida. E você entra por ela porque é oportunidade. Você precisa criar um crivo, você precisa criar algumas perguntas, que eu costumo chamar de painel, de dashboard, que vai iluminar, que vai clarear você, para que você possa entender qual é o seu propósito. Então, não se mova por necessidades, não se mova por emoções não resolvidas, não se mova por oportunidades. Se você se move assim, você nunca vai alcançar o seu propósito. Não se mova por propósito. Espero que isso tenha clareado a tua mente, espero que isso tenha feito você pensar um pouco mais, porque dinheiro não é o fim para a sua vida, fama não é o fim para a tua vida, mas se você se preocupa com isso, você nunca vai alcançar propósito. Quem de fato hoje está desfrutando de uma ótima condição financeira, talvez não pensou nisso, mas pensou no propósito. Então eu desafio você a começar a refletir e pensar naquilo que é propósito para a sua vida, e não aquilo que vai só gerar retorno financeiro, ou vai gerar fama, ou vai gerar benefícios que não estão ligados, conectados ao propósito, ao propósito de Deus para a sua vida. Um pensador disse, uma pessoa disse essa frase, e eu achei ela muito pertinente. Não há nada pior do que ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado para fazer.
Então, às vezes, as coisas não estão dando errado para você, estão dando certo. Só que não está conectado ao propósito de Deus para a tua vida. E é preciso fazer uma transição para que você entre no propósito dele para a sua vida, para que você possa entender o que ele te chamou para fazer. De fato, fomos chamados para deixar uma marca no mundo. De fato, temos um Deus que nos chamou, que nos vocacionou, que tem um entendimento para nós causarmos um grande impacto. Mas se não tivermos clareza disso, nós vamos passar e nós vamos viver uma vida simplesmente, como eu falei no livro do Pai Rico, Pai Pobre, indiquei para vocês, uma corrida dos ratos. Correr, 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 segunda a sábado trabalhar, pagar boletos dia 5 e assim vai ser a nossa vida. Deus não nos chamou somente para isso. Temos um propósito e eu desafio você a trilhar essa jornada e conhecer de fato o que Deus te chamou para fazer. Espero que você tenha recebido clareza. Eu tenho orado para que Deus te dê espírito de revelação e conhecimento para que você possa avançar e crescer no que o Deus te chamou para fazer. Fique na paz do Senhor e eu quero orar nesse momento, nesse primeiro momento, para que você possa receber clareza sobre o teu espírito. Pai, em nome de Jesus, eu oro por espírito de clareza, revelação e entendimento, para não nos movermos mais por necessidade, para não nos movermos mais, Pai, por emoções não resolvidas, para não nos movermos mais por oportunidade, mas que tenha em nós uma clareza exata, uma convicção do Teu Espírito, do propósito pelo qual nós somos chamados e que nós vamos viver por esse propósito, por todos os dias de nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração.